Olá, meus queridos. Estamos agora com o quadro Tirando Dúvidas dos Inscritos. E aí eu vou procurar estar respondendo algumas dúvidas aí de longa data que a gente tem falado, em breve a gente vai falar sobre isso, né? Então tem que tirar aqui um momento para fazer vídeos desse tipo. E aqui está relacionado, diversas pessoas fazem perguntas acerca desse versículo e por incrível que pareça, eu vi um camarada falar um absurdo, mas um absurdo. Quem é o camarada? Isso aí não é problema para nós, não é da nossa conta, deixa tem para lá. Mas o que foi dito? Não é quem, mas o que foi dito. Esse é o ponto principal. Vamos lá. 2 Pedro capítulo 2 diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós, isso é, na igreja, haverá também falsos doutores ou falsos mestres, falsos ensinadores. Tá assim, falsos mestres. Que eles farão? Introduzirão encobertamente heresias de perdição. Olha aqui, introduzir algo encoberto, debaixo dos panos, ok? Olha que perigo. Porque se alguma coisa é bem clara, evidente, você já detecta e já combate, ok? Mas se algo é colocado de forma sutil, você não percebe. Essa é a malícia de Satanás. Esses falsos mestres, eles vão inserir, eles vão introduzir, escondido, heresias, no meio de palavras bonitas, no meio de pregações que você olha e você fala, que revelação. Não são novas revelações, muitas vezes são antigas heresias que estão sendo reintroduzidas na igreja. Então esses falsos mestres introduzirão encobertamente heresias destruidoras ou heresias de perdição, isso é, ensinamentos que levam pessoas a se perder, ou seja, perder a vida eterna, se perder diante do caminho. Que são ensinamentos contrários à palavra de vida eterna, são palavras de perdição eterna. E o que esses falsos mestres farão? E negarão o Senhor que os resgatou. Negar o Senhor é negar a Jesus, ok? Negarão o Senhor que os resgatou. Aí, eu ouvi uma determinada pessoa dizer que negar o Senhor aqui não seria negar a Jesus. Que esse Senhor não pode ser Jesus, porque segundo a sua ideia, segundo a sua constatação teológica e etc e tal, ele não pode admitir o que está escrito. Está escrito que essas pessoas, que são falsos mestres, negarão o Senhor Jesus que os resgatou. E ele disse que aqui não é Jesus. De certo modo, ele negou que é Jesus aqui, porque aqui está dizendo que é o Senhor. E o Senhor que os resgata, quem é o Senhor que resgata? Jesus. Isso é óbvio, mas tá bom. Por que ele não quis admitir isso? Porque, ao admitir isso, ele está dizendo que esses falsos doutores um dia foi resgatado por Jesus e depois eles caíram, eles abandonaram a Jesus. Eles passaram então a negar Jesus que os havia resgatado. E ele admitindo isso, ele acaba caindo em contradição com a sua ideia, né? com a sua interpretação. Então, para não negar a sua interpretação, ele acabou negando a palavra de Deus, a Escritura. Tá? Lamentável isso. E eu vou mostrar aqui que esse próprio capítulo mostra que é exatamente isso. O Senhor resgatou eles estavam literalmente resgatados do mundo, literalmente resgatados, e depois eles abandonaram Jesus. Ponto final. Tá? Trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções. Se alguém perguntar aqui que tradução é essa que eu estou lendo aqui, porque pode ser que você pergunte, é Almeida Corrigida e Fiel, tá? ACF, Almeida Corrigida e Fiel. E muitos seguirão as suas dissoluções. Claro, eles são falsos doutores. Então, assim como houve, eles estão ensinando muitas pessoas e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Por que o caminho da verdade será blasfemado?
por causa desse tipo de pessoas que estão seguindo esses falsos mestres. E por que isso gera blasfêmia? Porque o mundo vê o comportamento dessas pessoas e dizem, esses aí são crentes, esses aí são cristãos, percebe? Esses falsos mestres que falam, e por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Ou seja, eles vão ser pessoas que estão nem aí para as pessoas, não amam as pessoas, eles usam as pessoas. Eles simplesmente usam as pessoas para enriquecer e etc. Avareza, ganância, né? Porque aí fala, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo, de longa data, né, não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Ou seja, certamente eles serão punidos. Por quê? Aí Pedro explica, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas, havendo-os lançados no inferno, os entregou às cadeias de escuridão, ficando reservados para o juízo. Deus não poupou os anjos, por que vai poupar esses falsos mestres? Né? Os anjos que pecaram. Lembra que os anjos estavam num estado de bênção e depois eles se rebelam contra Deus, como esses falsos mestres fizeram também. E não perdoou o mundo antigo, lá na época de Noé. Né? A Bíblia tem duas etapas de mundo. Você tem o mundo pré-diluviano, isso é, antes do dilúvio, e você tem o mundo pós-diluviano. Esse é um novo mundo, que é o mundo que nós habitamos agora. Então, um é aquele mundo de Noé que foi devastado pelas águas do dilúvio, como um juízo de Deus sobre todo o mundo. O dilúvio não foi uma questão local. Inclusive, tem traduções bíblicas que, tentando sugerir que o dilúvio, preste atenção nisso, hein? Tentando sugerir que o dilúvio foi apenas uma coisa local, ao invés de colocar arca de Noé, coloca barca, como se fosse um barquinho, ok? Preste atenção nesse detalhe. E Deus não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, né? Porque são 8 pessoas, é Noé e sua esposa, seus 3 filhos e as 3 esposas. Então, são 4 homens e 4 mulheres. Então, Noé é a oitava pessoa. O pregador da justiça, ou pregoeiro da justiça, né? Ao trazer dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Olha, que forte isso, né? Então, esses aqui vão ser condenados porque, se Deus não poupou os anjos, não poupou o mundo antigo e condenou à destruição a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló, como livrou Noé, também livrou Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, que é Ló, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas, né? Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos. Você está ali piedoso, vendo esse mundo aí corrompido na imoralidade, sabe, na ganância, em tudo mais, e você está vendo a injustiça acontecendo, né? Na corrupção. Deus sabe livrar aqueles que se mantêm piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo para serem castigados. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências, cobiças de imundícia e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando, sem receio, sem vergonha, sem temor, não receando blasfemar das dignidades. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder do que esses homens, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas esses falsos mestres, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção.
recebendo o galardão ou a recompensa da injustiça do pecado. Pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Está falando da imoralidade e tudo mais. Manchas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, se alegram com as suas mentiras, quando se banqueteiam com vocês, convosco, tendo os olhos cheios de adultério. Preste atenção nessa característica. Falsos mestres. Palavras, lembra que ele fala aqui? Eles falam assim, ó, palavras fingidas, né? Mas aqui, ó, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar. Não é que pecou uma vez, se arrependeu genuinamente e parou. Não, não cessa de pecar. Isso aqui é pecar de costume. O adultério dele não é uma coisa que ocorreu, por exemplo, e ele se arrependeu ou ela se arrependeu e resolveu. Não, é um ato contínuo de esse e outros tipos de pecado. Engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, na ganância, filhos de maldição, os quais, esses falsos mestres, deixando o caminho reto, ou seja, eles estavam no caminho reto e eles abandonaram o caminho reto. Lembra que o verso 1 diz, aqui nós estamos no verso 15, no verso 1 diz que eles negarão o Senhor que os resgatou. Sim, o Senhor os resgatou, colocou eles no caminho reto, mas eles, deixando o caminho reto, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, a avareza. Mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Esse profeta aqui é o Balaão, né? Estes, os falsos mestres, são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para as quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque, falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as suas concupiscências da carne, eles conquistam, né? E com dissoluções, aqueles que estavam se afastando aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro. Ou seja, o que eles fazem? Eles acabam enlaçando pessoas que estavam se afastando de outras pessoas que estavam no erro, ele acaba levando essas pessoas para o erro de novo. Como? Prometendo-lhes liberdade. E há diversos que têm pregado da seguinte forma: saia das igrejas, saia da congregação, de qualquer maneira, são pessoas irresponsáveis. E se encaixa nesse quadro aqui. Sendo eles mesmos servos da corrupção, eles prometem liberdade, mas eles estão escravos do pecado. Porque se alguém é vencido, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Então são vencidos pelo pecado, se tornam servos da corrupção. Porquanto se, terceira vez que vai falar desses falsos mestres, nesse aspecto, no verso 1, fala que eles negam o Senhor que os resgatou. Ou seja, eles estavam resgatados e agora eles estão negando esse Senhor. Se tornaram, então, falsos mestres. No verso 15 diz que eles, deixando o caminho direito, eles abandonam esse caminho da qual eles estavam, porque eles foram resgatados, eles abandonam esse caminho e eles vão seguir o caminho de Balaão, que é amar o prêmio da injustiça. Verso 20 é a terceira vez que vai falar a mesma coisa. Porquanto se que eles eram, ou seja, eles estavam resgatados por Jesus, estavam no caminho reto, abandonaram esse caminho, negaram o Senhor. Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, porque foram libertos da corrupção do mundo, quando foi resgatado por Jesus, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, quem que é o Senhor aqui? Jesus, Senhor na Bíblia é Jesus, né? Forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Ou seja,
Isso aqui é muito interessante. Eles foram, depois, olha aqui está dizendo, porquanto, se esses falsos mestres, depois de terem escapado das corrupções do mundo, se eles escaparam das corrupções do mundo, então eles foram libertos do pecado. Se depois deles terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor, que eles vão negar, né? Eles vão negar o Senhor soberano que os resgatou. O Senhor e Salvador Jesus Cristo, Salvador, que salva, forem outra vez envolvidos nelas o quê? Nas corrupções do mundo, eles foram libertos da corrupção do mundo, pelo conhecimento de Jesus, e depois eles foram outra vez envolvidos nessa corrupção. Se isso acontecer, Pedro está dizendo, tornou-se-lhes o último estado, que é o estado da sua queda, depois de ter conhecido a Cristo, de ter sido liberto e de ter sido resgatado, pior do que o primeiro. Ou seja, no primeiro estado que Pedro está dizendo, é o estado quando esse falso mestre ainda não conhecia Jesus. Ok? Ele não havia sido alcançado para ser liberto das corrupções do mundo. Ele não havia ainda sido alcançado no sentido de estar andando agora no caminho direito. Ele ainda não havia sido resgatado pelo Senhor. Esse é o primeiro estado. O segundo estado é o estado que ele agora, resgatado por Jesus, liberto das corrupções do mundo, ele está andando, trilhando um caminho direito, um caminho reto. Agora, esse último estado vai se tornar pior do que o primeiro, que antes ele não era crente. Vamos resumir assim. Agora, ele se tornou um apóstata. Ele fez o quê? Ele negou Jesus que o resgatou, o Senhor que o resgatou, depois de ter conhecido o Senhor e Salvador Jesus Cristo, ok? Abandonou o caminho reto e ele foi outra vez vencido pelas corrupções do mundo a qual ele vivia antes. Esse último estado é pior do que o primeiro, porque Jesus explica isso. Jesus fala que um homem, quando ele tem um demônio, por exemplo, e esse demônio é expulso, a casa fica limpa, ou seja, o seu coração, a sua vida fica limpa. Mas se esse coração não for preenchido, e aí está uma dica importante para todo ministério que trabalha com libertação, a libertação é apenas um primeiro passo no processo. Essa casa não pode ficar vazia, tem que entrar com discipulado. Essa pessoa só tem uma forma desse demônio não voltar. Ele encher-se do Espírito Santo. Ou seja, sua vida tem que estar entregue nas mãos do Senhor Jesus. E perseverar, porque senão acontece isso aqui, ó. Depois de ter escapado da corrupção do mundo, né? Aí a Bíblia fala o seguinte, aquele espírito maligno, ele vai procurar voltar. E quando ele volta, ele traz outros 7 espíritos piores do que ele. Ou seja, o segundo estado desse homem é muito pior do que o primeiro. E é disso que Pedro está falando. O seu estado agora, e esses falsos mestres, eles são inspirados por demônios. Por isso que a Bíblia fala que o Espírito expressamente diz que nos últimos dias as pessoas dariam ouvido a doutrinas de demônios. Essas doutrinas de demônios são ensinadas por meio de falsos mestres, tá? Então esse último estado se tornou pior do que o primeiro, porque uma vez que ele foi resgatado pelo Senhor, uma vez que ele foi liberto das corrupções do mundo, que ele estava trilhando o caminho reto, e aí ele abandona o Senhor Jesus, ele sai da sua trilha que Jesus estava colocando para ele, uma trilha de salvação, porque ele estava salvo, estava resgatado e tinha escapado das corrupções do mundo. Agora o seu estado é muito pior, tá? Por quê? Pedro vai falar, melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça. Mas eles conheceram, eles estavam nesse caminho e abandonaram. Do que, conhecendo esse caminho, desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Então, é como se dissesse assim, ele vomitou todo o mal que tinha feito para ele, ele vomitou, está livre. Não é se já passou mal? Quando você passa mal, aí você vomita, e aí pronto, você tem uma melhora. Aquele mal saiu de você. Aí esse cão,
vai voltar e vai comer aquele vômito de novo. Ou uma porca que você pega, tira ela da lama, lava ela, passa lá um negócio cheirosinho, um perfume e tal, ela tá limpinha. Aí o que ela faz? Ela pula na lama de novo. Ela estava limpa. Esse cão, esse cachorro, ele estava desintoxicado. Ou seja, esse falso mestre estava livre do pecado, resgatado pelo Senhor e estava andando no caminho direito. De repente, o que ele faz? Ele amando o mundo pela ganância, ele acaba pela imoralidade, que aqui fala ali dos adultérios e tudo mais, olhos cheios de adultério, não é isso? Eles acabam se afastando de Cristo e o seu estado, segundo, é muito pior do que o primeiro. Tá bom? Então, essa dúvida que alguém tinha, se era possível acontecer de alguém se apostatar da fé, estar em Cristo genuinamente, ser liberto por Cristo e depois ele perder isso, ele desprezar isso, se é possível, tá aqui, tá? E, lamentavelmente, se você chegou a acreditar que isso aqui não era Jesus, você está muito ruim de entendimento, porque aqui está bem claro que esses falsos mestres negarão o Senhor Jesus, né? Está implícito que os resgatou. Quem resgata é Jesus, tá? Não é o diabo que resgata, nem nada disso. Então é Jesus que resgata. Então esses aqui, eles negarão o Senhor Jesus, eles negaram o Senhor Jesus e têm negado o Senhor Jesus ao longo da história, que havia resgatado eles, trazendo então, né, muitas dissoluções, e é por causa deles e os seus seguidores que o caminho serão blasfemado, porque essas pessoas, elas até dizem, professam nominalmente seguir o Senhor Jesus, e dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome, afaste de mim vocês que praticam iniquidade, né? Então, espero que você tenha gostado desse estudo, esse breve quadro aqui. Hoje foi uma resposta um pouco mais longa, né? Tirando dúvidas dos inscritos, mas esse 2 Pedro capítulo 2 foi bem interessante a gente fazer uma leitura e focar em cada detalhe disso aqui, porque é muito precioso, tá bom? Peço você, eu esqueço de novo, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo com outros irmãos, né? Se tiver grupos aí no WhatsApp, no Telegram, grupos aí de estudos, né, para os obreiros, etc. Não compartilhe. Ore por nós e que Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser, tá bom? Fica com Deus.